Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. General Morato Nunes, é um gosto ouvi-lo e já percebemos. Eu, por acaso, aderi também, na altura era Presidente da Câmara e aderi ao programa e implementei-o, obviamente, não em todas as aldeias, mas na esmagadora maioria, que tinha bastantes, 114, não era fácil implementá-lo em todas. Agradeço também os contributos que já aqui nos trouxe. Eu, obviamente, vou ter que colocar algumas questões. Provavelmente, obrigá-lo-ão a dar respostas que já deu, mas é vida. Eu queria começar por duas declarações suas. Uma, quando era o presidente da ANEPS, e que disse o seguinte: está-se a trabalhar para criar condições para que situações destas, referia-se aos incêndios de 2017, não se repitam. Fim de citação. E hoje, aqui, há bocado, respondendo a uma questão, disse o seguinte: a ANEPS ficou mais capacitada durante a minha presidência, portanto, a sua presidência, no caso, mais próxima, mais ágil, e usou ainda outros adjetivos, que agora não me recordo. Pergunto-lhe, foram efetivamente criadas essas condições? Se sim, como foram criadas? Se não, por que razão não foram? Muito obrigado. Tentando ser sintético, Sr. Deputado, situações como aquelas efetivamente não se repetiram. Não quer dizer que não houve situações difíceis, enfrentámos situações difíceis, não estou esquecido, por exemplo, dos incêndios de Monchique, mas estamos a falar de realidades completamente diferentes. Por outro lado, a instituição, efetivamente, ficou mais ágil, mas muito mais ágil, muito segura, com muita coordenação entre os vários níveis de intervenção, quer os níveis de intervenção próprios da autoridade, sejam os agentes de proteção civil diretos, aqueles que estão tipificados na lei, sejam os agentes de proteção civil que nós consideramos que são fundamentais para o sistema e que foram envolvidos no programa. Portanto, a resposta também é verdade. A proteção civil ficou mais ágil. Muito obrigado. Nesta comissão tivemos a oportunidade de ouvir vários elementos da CTI que avaliou os incêndios de 2017, tendo as conclusões e recomendações do relatório sido implementadas pelo Sr.-Geral enquanto Presidente da ANEPS. Uma das recomendações do relatório da CTI foi a criação da AGIF. Pergunto, que análise faz da sua ação e se a criação desta entidade veio resolver um problema ou criar mais entropia no sistema? Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta é sempre uma pergunta de resposta complexa, porque a AGIF tem de ser vista numa visão muito global, aquilo que é a ação da AGIF. Eu já fiz algumas referências, a AGIF trouxe um pensamento novo para esta área. Porque eu tenho aqui de distinguir dois aspectos. Um é a autoridade, enquanto gestora das várias emergências, em que uma das emergências são os incêndios, a AGIF particularmente vocacionada e orientada para a realidade de incêndios. E, portanto, digamos, a nossa visão mais abrangente e mais tinha uma componente que era a AGIF. E às vezes confundia-se que a intervenção da AGIF, confundia-se, não estou a dizer que era a AGIF que confundia, mas passava-se um pouco a ideia de que com a AGIF criava entropia, etc., no sistema todo. Não, havia aqui a autoridade
tinha uma responsabilidade, por um lado, gerir o chamado dia-a-dia e a resposta às emergências e, por outro lado, a implementação de um novo sistema e responder àquilo que eram as exigências do Governo no seu todo. No fundo, cumprir o que estava determinado e legislado. Por outro lado, lidar com uma nova agência que não existia e que eu disse que trouxe um pensamento novo, uma forma nova de fazer uma abordagem destas matérias e, sobretudo, que fazia avaliação, que era uma coisa que as instituições não estavam habituadas e que é importante que se habituem. Estavam habituadas num outro sentido. E eu disse aqui, a autoridade é muito escrutinada, mas era muito escrutinada do ponto de vista administrativo. O escrutínio, mesmo o chamado escrutínio interno, porque nós tínhamos um departamento de auditoria e que funcionava bem, mas era uma auditoria orientada mais para o trabalho das associações, o trabalho com as associações humanitárias, etc. E também fazia auditoria aos exercícios e acompanhava as chamadas lições aprendidas. Portanto, era um tipo de auditoria, mas isto era uma auditoria mais global, que era uma auditoria intersectorial que a AGIF fazia. E, portanto, desse ponto de vista. E teve um outro aspecto que eu também já aqui referi e que é importante. A AGIF, ao trazer conhecimento científico e ao trazer técnicos do estrangeiro, técnicos especialistas nestas áreas, fomentando conferências, reuniões, diálogos, isto é um desafio. Isto acaba por ser um desafio. É um sangue novo, é um desafio que uns organismos respondem melhor, outros pior. Eu direi que a autoridade respondeu bem, respondeu com naturalidade. É um organismo que entra aqui e passa a ter uma responsabilidade. As dificuldades poderiam ser até mais ligadas com o Instituto de Conservação das Florestas, Conservação da Natureza e das Florestas, portanto, em que havia aqui algumas áreas, mas não, com a autoridade, não vi que houvesse conflitualidade, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. O objeto desta comissão, resumindo assim de forma muito simples, é percebermos se o país construiu um sistema para resolver o problema dos incêndios ou um sistema que passou a viver dele. E nessa medida pergunto-lhe se, durante o seu período da sua presidência da ANEPS, se teve conhecimento de algum ato, de alguma pressão, de alguma situação que pudesse indiciar algum tipo de favorecimento, de eventuais negócios que estivessem subjacentes a determinado tipo de decisões, particularmente no período em que foi Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação a esta matéria, aqui a resposta é simples. Decididamente não. Não tive conhecimento, não houve qualquer pressão, não sinto nem senti que se procurasse viver do sistema. Não, combater todas estas problemáticas. Aproveito, se me permite, porque não, a pergunta final que me fez sobre a AGIF é se, analisado a ação da AGIF, se ela trouxe soluções ou se foi um problema. Não foi um problema. Para a autoridade, não foi um problema. E entendo que poderá ter trazido soluções e uma visão diferente e, digamos, um arejamento que é importante trazer a estas instituições que, por vezes, estão demasiado enraizadas numa verdade que é a sua, da qual, digamos, até têm conhecimento adquirido e que deve ser respeitado, mas, quando desafiado, procura melhorar e vai encontrar outras respostas, puxa dos seus brios e melhora. Eu penso que, deste ponto de vista, trouxe um valor acrescentado. Não sei qual é a visão dos outros organismos, mas não senti, dentro da autoridade, que ela consistisse numa entropia, de forma alguma. Muito obrigado, Sr. Entre 2017 e 2020, verificou-se um aumento significativo da despesa pública relacionada com os incêndios. Este aumento correspondeu verdadeiramente a ganhos de eficácia
ou assistimos apenas a um crescimento de um setor económico alimentado pela emergência permanente? Obrigado. Sr. Deputado, eu, se bem entendo a pergunta, estes aumentos, enfim, que está a falar e sobre os quais eu não, além de não pôr em causa, não disponho, mas obviamente que houve aumentos. Obviamente, até algumas destas resoluções do Conselho de Ministros, até a 157A, definia equipamentos para a autoridade, indemnizações, equipamentos para a Guarda Nacional Republicana, equipamentos para o ICNF, então para o ICNF imensos, mas a Guarda Republicana, para o então GIPS, agora o EPS, muitos equipamentos. Portanto, os investimentos foram vultuosos, volumosos, e eu direi, até nesta descrição que lhe estou a fazer, porque ao fazer-lhe esta descrição estou a rememoriar algumas coisas, foram investimentos francamente positivos, porque o GIPS precisava de ser dinamizado e o GIPS é uma entidade excelente, como é o CEPNA em todo este processo, e portanto eu direi que houve ganhos de produtividade e estamos a falar de um investimento e não estamos a falar de um gasto. Eu considero sempre que estes aspectos de melhoria são investimentos. O meu problema é sempre o que está a montar. É a problemática da prevenção. Porque eu acho que no combate os investimentos que têm sido feitos têm sido úteis e mesmo a diminuição do rácio prevenção-combate eu vejo com bom grado. Ou seja, que a prevenção deve aumentar versus combate. Englobo na prevenção esta educação para o risco da população, como programas de aldeias seguras, etc., programas de televisão, publicitários, etc. O país precisa de ser educado para o risco. Isto é uma necessidade premente, isto entra por os olhos dentro de qualquer cidade. É preciso. É um silêncio sepulcral que existe. Um pouco, e agora ouço o Sr. Ministro da Administração Interna extremamente preocupado, e com toda a razão, com a problemática da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e as medidas que vão ser tomadas relativamente à segurança rodoviária, porque, de facto, isto é tudo investimento, porque os prejuízos que as mortes dão são incomensuráveis, já não falando do valor da vida humana que não tem preço, mas não estou a falar desse aspecto que do ponto de vista emotivo, psicológico, etc., para as famílias é dramático, mas estou já a falar, enfim, estes temas é doloroso falar deles do ponto de vista económico, mas do ponto de vista económico o gasto é sempre superior. Portanto, eu acho que estes investimentos valem a pena. E respondendo diretamente ao Sr. Deputado, foi um investimento, não foi um gasto de forma alguma. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito objetivamente, pergunto-lhe se existia um controlo rigoroso sobre a contratação de meios, serviços e fornecimentos. E fornecimentos. Sim, eu já tive a oportunidade de dizer que os concursos públicos, e também não foram muitos, porque, entretanto, como sabem, também por decisão do Governo de então, que não consigo nomear a numeração, mas, portanto, o Governo de então, em 1917, determinou a passagem dos meios para a Força Aérea, que foram passando progressivamente, mais 2018, 2019, portanto, os concursos de 2018 ainda foram feitos, porque, tal como foi referido pelo Sr. Comandante da Autoridade ao tempo de 2017, não tiveram a oportunidade de fazer os concursos. E, normalmente, os concursos para os anos seguintes, os concursos são plurianuais, da ordem dos 3 anos, os concursos para os anos seguintes começam a ser preparados por julho, para em setembro serem lançados, na pior das hipóteses, em setembro, para que há sempre reclamações, há sempre pedidos de esclarecimento, etc. São concursos complexos, são concursos internacionais, e como tal,
para nós termos com alguma segurança e responder a tudo isto, etc., e em dezembro sabermos com o que vamos contar no princípio do ano, os concursos têm de ser lançados trabalhados a partir de junho, julho, lançados mais tardar em setembro e estar tudo resolvido novembro, dezembro, para que o ano seguinte do DECIR seja um ano tranquilo, embora nós saibamos que essa época do DECIR comece lá mais para diante. No caso da autoridade, e quando cheguei, e é isso que o senhor deputado me está a perguntar, não estavam lançados os concursos, estávamos no final do ano. Só os pudemos lançar no princípio de 2018, que isto é sempre mau, porque estamos a trabalhar em contrarrelógio, porque temos de ter as coisas. Mas o concurso foi feito na mesma, o concurso teve o visto do Tribunal de Contas, os concursos têm... Como digo, são concursos complicados porque são feitos concursos para helicópteros ligeiros, helicópteros pesados, aviões ligeiros e aviões pesados. Portanto, no mínimo estas 4 tipologias. E para a gestão dos meios aéreos do Estado, que também não... Os meios aéreos do Estado também são pilotados por pilotos civis e, portanto, são geridos por empresas. Neste momento, só há 3 helicópteros ligeiros do Estado pilotados por... mas na altura havia... E mais os 6 aviões, enfim, que estavam na altura inoperacionais. Portanto, havia de facto concursos normais que decorriam, com a rivalidade que existem em agentes destes que estão a jogar com muitos milhões e, portanto, mas eram concursos normais. Não vejo. A seguir, depois de feitas os meios aéreos só eram complicados nos concursos. Porque depois de feitas as adjudicações, eles corriam normalmente. As empresas funcionam, eles têm genericamente bons pilotos, bons mecânicos, bons técnicos, genericamente funcionam e, como digo, o controlo é muito apertado das horas de voo, dos períodos de inoperacionalidade. Esse controlo é muito bem feito, está standardizado, não é nenhuma, está feito, é uma rotina da casa, funciona mesmo muito bem. E as multas são muito pesadas para as inoperacionalidades dos meios aéreos. São muito pesadas e são aplicadas. Ou pelo menos eram aplicadas e hoje são seguramente. Portanto, posso dizer são aplicadas porque estas coisas não mudam e não são a bel prazer de quem está, porque um gestor não pode... Enfim, portanto, as multas são seguramente aplicadas e são severas. E o que eu digo, normalmente as empresas de meios aéreos, quando entram em litigância com o Estado, é por causa dessas multas, é por causa de... porque eles entendem que, pronto, aquilo devia ser considerado, então, uma inoperacionalidade prevista e, portanto, que já estava... É designada normalmente a inoperacionalidade autorizada e prevista no plano e tal, e não uma operacionalidade. Era isto. Portanto, a resposta, havia de facto um controle dos meios aéreos, e, portanto, desse ponto de vista, eles cumprem. Eu não imputo a incompetência dos meios aéreos, seja dos meios aéreos do Estado, seja dos meios aéreos alocados, qualquer responsabilidade pela inoperância na resposta a emergências desta natureza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. General, aproveitando o facto de agora ter abordado esta questão dos meios aéreos, todos nós sabemos que representam uma grande fatia, talvez a maior fatia, no combate aos incêndios. Pergunto se este modelo adotado servia efetivamente o interesse público. E segundo, se o Sr. General falou agora que havia a possibilidade, e, portanto, os contratos previam a aplicação de coimas, pergunto se o Sr. General, enquanto Presidente, aplicou alguma coima, ou mandou aplicar alguma coima. Muito obrigado. Sim, os meios aéreos, começando pelo fim, mandei aplicar várias vezes coimas, sim. Sempre que me eram propostas, eram aplicadas. Umas eram pacíficas, as empresas aceitavam de forma pacífica,
outras vezes litigavam em tribunal. Portanto, mas sim. Sobre a problemática dos meios aéreos, eu continuo a dizer, à altura, os meios aéreos que tínhamos respondiam às necessidades, da ordem dos 62, 60 e picos, respondiam às necessidades. E considero que era uma verba bem empregada face às ocorrências que existiam. Sr. Deputado, se conseguirmos diminuir as ignições, se conseguirmos diminuir a matéria combustível que existe no terreno, se conseguirmos, portanto, numa palavra, fazer uma melhor prevenção, obviamente que a necessidade do combate é menor. E depois, nessa altura, avaliar-se-á se há menores necessidades de meios no terreno, se menor necessidade de meios aéreos. Mas, eu digo sempre, o combate é efetivamente no terreno. Esse é o principal combate que é feito, é no terreno. O meio aéreo é um meio complementar do combate ao incêndio, não é o essencial. O essencial é o homem no terreno. Naturalmente, poder-se-á dizer, bom, mas para a primeira intervenção e posso eu ter homens no terreno, eles vão pelo meio aéreo. É verdade, os helicópteros de ataque inicial, helicópteros ligeiros, do ATI, que levam os elementos da UEPS, esses são indispensáveis porque esses são os tais responsáveis por 93% da resolução dos incêndios em Portugal. Depois põe-se a tal problemática que às vezes se fala deste paradoxo. Quanto mais incêndios se resolvem no ataque inicial, mais matéria combustível fica lá para um grande incêndio, se por acaso se descontrola. Mas é este paradoxo que temos de responder. Como? Através do trabalho que se faz de limpeza da floresta. Mas, de facto, quanto mais trabalhamos, mais potenciamos o incêndio. Se a montante não houver o tal trabalho. Muito obrigado. Sr. General, ainda sobre os meios aéreos, pergunto-lhe se existia uma verdadeira concorrência no mercado ou se havia uma dependência reiterada de determinado tipo de operadores. A concorrência não é muito grande, porque também não há muitos operadores a operar em Portugal. Não é muito grande. Mas eu direi que as empresas de meios aéreos aqueciam bastante entre elas para disputar o mercado. Esta é a sensação que tenho. Portanto, as empresas de meios aéreos disputavam o mercado. Agora, o mercado não é muito rico porque isto é um mercado muito sensível, que exige muito dinheiro. Sensível neste aspecto. Por um lado, é preciso muito dinheiro para ter os meios aéreos, é preciso muito dinheiro para pagar aos pilotos. Quando se diz assim, no passado havia pilotos, porque agora já não pode haver, havia pilotos militares a coisa e tal, porque ganhavam 3 ou 4 vezes mais do que como pilotos militares. Era verdade, porque se ganha mesmo muito dinheiro nesta área. Não estou a dizer que se ganha demais. Ganha-se provavelmente aquilo que é ajustado ao perigo que eu referi, tive a oportunidade de referir, que o combate a incêndio é muito exigente, é muito perigoso e muito desgastante. Estes pilotos têm de ser mesmo muito bons. Para serem muito bons, têm de ser, de facto, muito bem pagos. Portanto, eu acho que o mercado é concorrente, é muito curto. E, portanto, sendo muito curto, Sr. Deputado, se há um concurso para 4 tipos de meios e temos praticamente 4 ou 5 empresas no mercado, aparecem uma dessas que vai ganhar e por lá, são sempre os mesmos. Não aparecem outros, porque não há capital no país, não há massa crítica no país que justifique a existência de mais. E muitos destes helicópteros com que estes senhores concorrem não são nacionais, são estrangeiros que eles subalugam a outras empresas. E que no período do defesa na Europa estão a trabalhar no Sul, na América do Sul. Portanto, é esta a gestão e que os pilotos, um número muito significativo, são dos países de leste, porque têm de facto uma capacidade muito grande, porque se especializaram muito, têm muita gente nessa área e porque desse ponto de vista, de facto, são bons.
Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Sr. General, considera que ao longo destes anos se criou uma rede económica composta por aluguer de meios, vigilância, limpeza, inclusivamente, reconstrução e outros serviços conexos? Não conheço. De forma alguma posso corroborar essa afirmação, porque de facto não conheço, não posso confirmar, porque não tenho conhecimento, não era uma matéria que fosse discutida. Porque, Sr. Deputado, isto é que eu gostava de que fosse interiorizado. Isso é o politicamente correto, não sabe, não ouviu, não sei porque não sei, nunca ouvi, nem sequer no meio da autoridade, no meio com que eu lidava e com que eu discutia, essa problemática não foi levantada. Não foi levantada. Com certeza, e também esta casa já falou nisso, com certeza que os incêndios, como todas as coisas, provocam que haja necessidade de reequipamentos, disto e daquilo, e portanto as empresas que fornecem os meios, etc., portanto, concorrem, ganham com isso, mas isso é a empresa. Mas respondendo de facto à preocupação e àquilo que é de facto o core desta comissão, haver ou não haver interesse, etc., não tenho conhecimento de. Nenhum conhecimento. Muito obrigado, Sr. General. Nós também não estamos à espera que seja politicamente correto, é que nos diga efetivamente aquilo que entende e o conhecimento que tem. Caso contrário, não colocaríamos também estas questões. Vou colocar-lhe uma outra questão que tem a ver com o seguinte. Sentiu, enquanto Presidente da ANEPS, pressões formais ou informais de interesses instalados ligados ao setor dos incêndios? Isso ainda menos, Sr. Deputado, de forma alguma. Até porque, por uma questão de princípio, não lidava com esses elementos. Eu não lidava com fornecedores, não recebia fornecedores, desconhecia quem eram os fornecedores. Apenas tinha conhecimento das pessoas, após o concurso e depois do júri ter elencado qual era a empresa e depois de ter sido aceitado pelos órgãos, os diferentes órgãos de decisão da autoridade, o processo vinha ao Presidente, devidamente informado. Decisão do júri, parecer da divisão, da direção de serviço, da direção nacional, devidamente informado, etc. Adjudicava-se. E só depois da adjudicação, no ato de assinar o contrato, isso é um ato presencial. E mesmo nesse ato presencial estava, pelo menos sempre, o diretor nacional responsável pela área e um advogado para estar presente da nossa parte. Normalmente as empresas também tinham o seu advogado. Portanto, eram atos públicos, deste sentido, porque estavam presentes, de um modo geral, 5 pessoas. O elemento da empresa que assinava, o advogado da empresa, o presidente da autoridade, o responsável máximo dentro da autoridade pela área administrativa e um jurista da autoridade. Portanto, desse ponto de vista, era o único contacto que havia com a empresa. Portanto, a resposta é: nunca fui pressionado por ninguém. Muito obrigado. Sr. General, com base na sua experiência e no seu conhecimento, entende que o sistema recompensa mais quem previne incêndios ou quem atua depois de eles começarem? Eu acho que tudo tem de ser feito para prevenir os incêndios, para evitar que haja incêndios. Isso é que é empregar bem os dinheiros públicos, é conseguir prevenir. E prevenir nestas duas óticas, nestes dois vetores que lhe referi. Educação para o risco, para diminuir, por um lado, o número de ignições, por outro lado, para que as pessoas se possam defender melhor. Isto pertence ao cidadão. Aquilo que pertence ao Estado é pressionar para que as florestas estejam limpas, diminuir a massa combustível que existe. Este é o principal. Na parte do combate, o que tem de haver é a capacidade de resposta para aquilo que, resultante, por um lado,
das insuficiências do sistema, ou, por outro lado, de fenómenos climatológicos que, digamos, superam todas as previsões e expectativas e que provocam os chamados grandes incêndios, e aí tem de haver a capacidade da resposta adequada. Mas, portanto, respondendo, é privilegiar a prevenção sem descurar que o combate tem capacidade de resposta adequada para os eventos extremos. Muito obrigado. Sr. General, então entende que quem faz a prevenção tem o mesmo reconhecimento e, inclusivamente, é ressarcido da mesma forma ou é compensado financeiramente da mesma forma como quem faz o combate do incêndio? Bom, eu não sei como são os pagamentos. O que eu entendo é que o investimento na prevenção, e quando dizemos o investimento, isso significa que depois é preciso pagar a quem faz, a quem limpa, a quem trata, a quem queima, a quem, pronto, faz a preparação do terreno. Portanto, a prevenção é fundamental, porque com a prevenção nós, além de garantirmos uma maior resiliência da população, evitamos um conjunto e evitamos que depois, no combate, se gaste tanto. Mas não podemos, à partida, nós dizermos agora vamos gastar X a menos no combate. Não, quando tivermos montado todo o sistema, por forma a que a prevenção criou, de facto, condições, não digo ideais, porque condições ideais não existem num fenómeno desta natureza, num terreno como é o nosso terreno, na cobertura vegetal que nós temos, no povoamento disperso que o país tem. O país tem um povoamento disperso, porque se tivesse tudo no mesmo sítio era muito mais fácil de proteger, mas a dispersão, o Sr. Deputado falou em 154 meios de povoados que tinham riscos, etc. Este tipo de povoamento disperso provoca tantos riscos e tantos perigos que nós não podemos garantir. Agora, o que temos é de fazer tudo para que o perigo seja mínimo. E depois, se chegarmos, por hipótese, a uma situação destas, então avaliamos, bom, o combate ainda continua a ter a mesma musculatura? Sim, deve ter, porque não podemos correr riscos. Ótimo, mantém-se a mesma musculatura. Não, o combate pode abdicar de algo no terreno e nos meios aéreos? Ótimo, economiza-se, mantendo grande capacidade, porque potenciamos conhecimento, formamos melhor as pessoas, porque envolvemos melhor as autarquias, porque metemos mais inteligência no sistema, não digo só inteligência artificial, é mais conhecimento científico no sistema, e porque hoje os sistemas de apoio à decisão são mais completos. Eu penso que é da conjugação de tudo isto, é isto é que eu gostava de ver, digo francamente, senhoras e senhores deputados, é isto é que eu gostava de ver, esta sensibilidade é que eu gostava de ver nas pessoas que têm a responsabilidade da decisão e da condução dos problemas, nesta visão tão global quanto possível. Eu não gosto muito do termo, mas é o melhor, pode ser pretencioso, que já utilizei uma vez e vou-me repetir, que é uma visão holística, mas é preciso olhar para este fenómeno com uma visão muito global desta realidade, que é extremamente complexa, é muito interligada e vive por camadas. Isto é assim que vive. E é com isto que temos de tratar. Então, se é com esta realidade que temos de tratar, é preciso olhar para ela assim. É preciso quem tenha a visão de olhar para ela com esta multiplicidade e que possa ter a capacidade de discutir com todos estes atores, em que uns são especialistas de uma coisa, outros são especialistas de outra, outros são especialistas. E tem de haver alguém que tem de ter um conhecimento macro que faz a gestão e a junção destes vários níveis de conhecimento. E daqui, digamos, tomar as decisões. Não sei se respondi, Sr. Deputado, tentei. Muito obrigado, Sr. General. Mas, insistindo um pouco mais neste tema, não considera que os volumes, ou o volume financeiro aplicado, ou melhor, a economia do combate é substancialmente superior àquilo que se faz como prevenção? Mas é esse aspecto que eu lhe digo. Neste momento, face à realidade que temos, não se pode diminuir a capacidade do combate.
O que temos é de potenciar a capacidade da prevenção. À medida que a capacidade da prevenção aumentar, há que avaliar se a capacidade da resposta do combate ainda tem de ser a mesma ou se pode eventualmente ser ligeiramente aliviada. E ao ser aliviada do ponto de vista quantitativo dos meios, é aliviada quantitativamente dos recursos financeiros. É isto que lhe posso responder, porque é isto, de facto, que eu sinto e penso que isto corresponde à realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Mas há bocado disse que há alguns problemas estruturais no país que não é fácil ultrapassar por forma a evitar que haja efetivamente deflagrações. O que significa que as questões do despovoamento do interior, a questão da propriedade, inclusivamente do ordenamento do território, da forma como nós conhecemos, de que forma é que isto pode ser ultrapassado para que efetivamente nós no futuro venhamos a ter menos incêndios e, consequentemente, menos despesa pública no combate a esses mesmos incêndios. Ó, Sr. Deputado, isso dava quase para outra sessão. E já vamos longa, isto dava quase para outra sessão, porque... Peço desculpa ter colocado a questão de forma tão complicada. Sim, mas não é complicado, é complexa. Interage com uma série de assuntos. A questão é uma boa questão, eu só estou a dizer é que responder interage com uma série de... Portugal tem 43% ou 47% do país cadastrado. Tem 43, 47, por aí, do país cadastrado. Não sabemos de quem são grande parte das propriedades. Claro que agora pode-se dizer, bom, mas há o BUPI, etc. Com certeza, o BUPI vai tapar uma lacuna, resolve algumas coisas, etc. Não resolve o problema do cadastro. Não estamos a falar de cadastro. E, portanto, um país que não tem cadastro, e atenção que tem-se aqui falado muito, com 1 milhão de euros comprávamos, não é 1 milhão, 1.000 milhões, não sei se 1.000 milhões, com 1.000 milhões de euros adquiriam-se uma série de camóveis, com não sei quanto e tal. Em 1913, 14, com 1.000 milhões de euros, era a previsão máxima, era entre 700 a 1.000 milhões de euros, cadastrava-se o país. Havia finalmente um projeto concebido de raiz, bem concebido, que englobava os 3 grandes aspectos, os 4 grandes aspectos que um cadastro deve ter, e que é fundamental num país que não tem cadastro, enfim, é sempre uma problemática. Englobava o principal, a titularidade. Por isso é que se diz que uma percentagem enorme dos espaços verdes e tal não se sabe quem é o dono. A titularidade não funciona. O cadastro cobria a titularidade, cobria a fiscalidade, cobria o ordenamento do território e cobria o ordenamento florestal. Portanto, esse cadastro que estava concebido cobria tudo isso e era atualizado em tempo real por estes 4 atores. Ou seja, estes 4 atores tinham privilégios, capacidade, limitadas, obviamente, àquilo que era a sua área de intervenção, de interesse. O gestor do sistema, na altura, era o Instituto Geográfico Português, que era o gestor do sistema, que tinha os privilégios todos e fazia, mas quer dizer, cada um, o registro notariado, em tempo real atualizava, quando havia uma mudança de proprietário, não é este... Isto era do meu avô, que passou ao meu pai, que já morreu há não sei quanto tempo, eu já estou velho, já não sei quantos e tal. Esta problemática podia ser atualizada em tempo real, a fiscalidade, etc. Bom, mas o cadastro não se fez. E estou-lhe a responder. Isto são problemas que, se não forem resolvidos, pronto, é preciso é que sejam levantados e as pessoas saibam que ele existe e que há respostas. Não é um fatalismo. O país tem respostas e pode fazê-lo. Assim se queira assumir e se queira ir com as políticas. Portanto, Sr. Deputado, é isto. Se quisermos, eu não pus nada subjacente que não queira pôr em cima da mesa. Para mim, é tudo relativamente claro. Ou seja, o país tem capacidades, nós temos conhecimento, nós temos saber e nós temos pessoas competentes. Agora, é preciso juntar isto tudo e pôr estas pessoas todas a pensar positivo.
Eu tenho um pensamento positivo em dois aspectos. Primeiro, acredito que é possível. Segundo, acredito nas pessoas. E, portanto, dentro deste princípio, vou gerindo aquilo que posso e vou opinando aquilo que posso. Não sei se respondi, Sr. Deputado. Sim, muito bem, muito obrigado. Sr. General, para terminar, não quero gastar mais tempo. Perguntava-lhe, e para concluirmos mesmo, uma resposta talvez objetiva, sim ou não, a esta questão que lhe vou colocar. Eu venho um bocadinho no seguimento daquilo que já há bocado lhe perguntei, e creio que será de fácil resposta, mas quero que fique registado. Se hoje, de facto, existe em Portugal uma economia dos incêndios, em que vários agentes públicos e privados retiram benefício direto ou indireto da recorrência deste mesmo problema, que são exatamente os incêndios e que acontecem, como sabemos, com grande frequência, infelizmente, para todos nós. Muito obrigado. A resposta é desconheço, em absoluto. Sr. General, muito obrigado pelas respostas. Muito obrigado.